Salve, salve, torcedor alviverde! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Palmeiras, do nosso Verdão. E a gente vem trazendo para vocês mais uma vez um corte aí do Gazeta Esportiva, falando muito sobre o nosso Verdão e a preparação já para o ano que vem. E eles vêm trazendo aí na íntegra um pedaço da entrevista com o Rafael Veiga, falando muito sobre o campeonato de 2024 e a saída de Dudu. Eles que eram muito próximos, né, dentro do clube, dentro do elenco, tiveram uma afinidade muito grande e ele fala um pouco mais sobre essa saída até polêmica do Dudu. Rapaziada, antes de mais nada, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Estevão, esse vai embora depois do Super Mundial de Clubes do ano que vem, que é em junho e julho. Então, ele saiu de férias, volta em janeiro, vai jogar o Campeonato Paulista, inicia o Brasileirão, preciso lembrar do calendário, mas acho que inicia o Brasileirão, né? Aí disputa o Super Mundial de Clubes nos Estados Unidos e depois segue para a Europa, vai jogar no Chelsea, vai completar 18 anos e jogará no Chelsea. E o Estevão tá sentindo é um sentimento duplo, né? De querer ficar mais e ao mesmo tempo já tá contando as horas para imaginar, para chegar, para que o futuro se torne presente. E foi esse o assunto que eu tive com o Estevão na zona mista do Troféu Mesa Redonda ontem. Quanto individualmente foi um ano muito bom para mim, consegui ser titular do Palmeiras, consegui metas pessoais. Eu acho que isso eu tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele fez ao longo desse ano na minha vida. O tempo está passando, né? A torcida do Palmeiras já conta no relógio até quando você fica, metade do ano que vem. Você também já está fazendo essa contagem regressiva? É uma contagem que a gente tem que fazer, né? Não é se é que a gente tem que fazer, porque já tem um prazo já para mim no futebol brasileiro. Vou aproveitar ao máximo esse tempo que eu tiver junto da minha família, junto do Palmeiras. Isso tem que agradecer a Deus pela oportunidade de estar indo para lá realizar mais um sonho para mim. Tá aí o Estevão, que vai embora na metade do ano que vem, ainda tem um pouco de lenha para queimar por aqui, depois das férias, no primeiro semestre de 2025, mas realmente 2024 foi um ano marcante na vida do Estevão, o primeiro para valer de ponta a ponta como jogador profissional, praticamente titular, o melhor jogador do time, e ficou muito chateado depois do jogo contra o Fluminense, até chorou no gramado, justamente porque não conseguiu conquistar um título de expressão, um título de peso, que seria o Campeonato Brasileiro. Ficou faltando isso nesse primeiro ano para valer de profissional. Mas tem muita coisa pela frente ainda, Estevão. Tenha paciência, querido. E eu me despeço por aqui com as coisas do Palmeiras, que está de férias e seguirá assim por muitas e muitas semanas até o início do ano que vem, Michele. Mas falta poucas semanas para o início do ano que vem. A gente já está pensando no troféu do ano que vem. Faltam 3 semanas para o ano que vem, Silvestre. Que mundo você tá? Deixa eu te falar uma coisa, não vai embora. Peraí. Ô, Silver, eu soube que depois desse jogo aí, né, contra o Fluminense, a tia Leila ficou irritada com a derrota do Verdão e comenta-se que ela entrou no vestiário e deu um piti lá, deu uma bronca nos jogadores, porque não gostou da postura da equipe em campo, porque achou que estava todo mundo jogando morto. É verdade, é fato, é boato? O que você sabe disso? Não, é fato sim, é verdade. Eu falei muitas semanas, eu quis falar muitos dias, perdão. O Tico e o Teco não conversaram. A Michele, ela entrou assim muito brava, né? Mas não é que ela deu um piti, chutou cadeira. A informação que eu tenho é que ela entrou e cobrou. Faltou alma, faltou mais vida. Esse não é o time que eu tô acostumado a ver, algo nesse sentido, coisa que o Abel publicamente também falou na coletiva de imprensa, né? Que esse não é o Palmeiras, que faltou alma ao Palmeiras nesse último jogo, principalmente contra o Fluminense. Porque sabe o que acontece, Michele? Imagina, São Paulo não ia ganhar do Botafogo, né? Essa última rodada é uma piada, porque é um campeonato de cartas marcadas, né? Então o São Paulo não ia dar o título pro Palmeiras ganhando do Botafogo. Todo mundo sabia disso. Também não entregou, fez a parte dele, mas não fez força. Agora, o São Paulo chegou a empatar o jogo.
Você imagina se sai um gol sem querer lá do São Paulo e o Palmeiras perdendo aqui. O Palmeiras já entrou entregue na partida contra o Fluminense, né? Justamente por conta dessa combinação. Mas mesmo assim, vai que cai um raio lá e o São Paulo ganhasse sem querer de 2-1 e o Palmeiras empatasse ou perdesse, como perdeu. Poderia ter perdido a chance de ser campeão brasileiro. E isso foi algo que irritou diretoria, técnico Abel Ferreira e assim por diante. Pois é, aí sim tinha que entrar e chutar a cadeira, não é? Que era o Rogério Ceni que quebrou a plaqueta, não sei, tinha umas histórias lá de vestiário, né? O treinador que vestiário vestiário às vezes é um mundo desconhecido, né, Miller? São poucos que conhecem essas histórias. Sempre existiu essa quebra de o treinador chutar a água, o Gatorade. Bom, falando do Estevão, que passou aqui pelo Troféu Mesa Redonda, que simpatia, ele, a família, que graça, né? Demais. Quem viu, porque ano que vem já não vai estar mais aqui. Mas que legal, né? Estevão, assim, figura ímpar aqui, teve com a gente, conversando, toda a família, muito legal. Eu tô sabendo que você conversou ontem com o Rafael Veiga aqui na Fundação Casper Libero. Ele deu uma passadinha por aqui. Tá todo mundo querendo saber o que ele disse. Bom, dentre tantos assuntos, né, Michele? Não só com o Veiga, mas com tantas personagens, pessoas importantes, jogadores, ex-jogadores. Mas no caso do Veiga, um dos temas que eu abordei com ele é o Dudu. O Veiga é muito amigo do Dudu. O Dudu foi muito parça do Veiga quando o Veiga chegou para o Palmeiras e demorou para emplacar como jogador titular decisivo que se transformou o Rafael Veiga. E nesse final de ano as especulações são muito grandes das saídas de jogadores, das chegadas de outros. E o Dudu foi flagrado, por exemplo, depois da partida contra o Fluminense, um final até melancólico do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, perdendo em casa. E o Dudu, depois do jogo, já com o estádio basicamente vazio, Dudu foi visto ali no gramado com o filho dele, com integrantes do staff do Dudu, parentes, de uma maneira até solitária. E ficou ali aquele símbolo, pô, será que a despedida vai ser essa? Em primeiro lugar, o Dudu tem contrato com o Palmeiras até o final do ano que vem com gatilho para renovação. Claro que ele quase foi embora no meio do ano para o Cruzeiro, deu para trás, ficou, o que irritou a titia Leila. O que deve estar acontecendo, provavelmente, nessa virada de ano, é um estudo para que haja uma rescisão consensual entre Palmeiras e Dudu, para que o Dudu siga o caminho dele. E aí eu provoquei o Veiga a esse respeito. Você tem alguma informação para passar? Claro que o Veiga não vai meter o bedelho na tigela alheia, né? E falar publicamente se o Dudu vai ou não sair. Mas deu alguns indícios aí, primeiro da relação, e se o Dudu fica, né? Ou vai embora. Cara, eu sou bem amigo do Dudu, não sei ainda se vai concretizar, se concretizou, se ele vai sair ou não, enfim. Mas o Dudu é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, é um cara que eu tenho um prazer enorme de jogar junto. Já falei para ele outras vezes que muito do que eu vivo no Palmeiras e do que aconteceu comigo na minha carreira nesses últimos anos é muito pela ajuda que ele me deu dentro de campo, pela parceria. É muito fácil jogar com jogadores como ele, então é lógico que isso potencializa ainda mais meu jogo, né? Então, caso isso aconteça, eu desejo só que o Dudu seja muito feliz, porque nada vai apagar o que ele construiu aqui. Aí cada um interpreta a sua moda o que disse o Veiga. Fato é que o Dudu tem contrato, existe um movimento para uma rescisão amigável, para o Dudu seguir o rumo dele em outro clube. Clubes interessados, o próprio Cruzeiro, que quase levou o Dudu na metade do ano, já teria se reaproximado do Dudu até semanas atrás. É quem tem talvez um cacife maior para levar o Dudu. E o Santos entra também com desejo de contar com o jogador para 2025, mas acredito eu que nessa dividida o Cruzeiro esteja na frente. Se o Dudu fica ou vai embora, só o tempo dirá, né? E por enquanto a gente vai manter essa dúvida por mais algum tempo. Se eu tiver novas informações, repasso para vocês. E já eu volto para falar um pouco mais de Palmeiras com outro personagem do Verdão que compareceu à grande festa de ontem, Michele, o troféu Mesa Redonda, 21ª edição, com emoção, com choro, com homenagem, em vida. Até já.
Isso é que é mais bonito. Aqui na TV Gazeta a gente faz homenagem em vida. Isso que é bom, isso que é importante. Porque depois, né, já foi, tem que homenagear quem merece em vida. E aí, Garrafa? Então, é uma situação que o Palmeiras... um problema que o Palmeiras postergou, né? Empurrou com a barriga, o problema continua aí, isso já podia ter sido resolvido lá atrás. Eu entendo que quando o Dudu teve a conversa com o Cruzeiro e praticamente apalavrou com o Cruzeiro e depois voltou atrás, e todo mundo tem o direito de voltar atrás, e cada um sabe da sua vida, mas eu acho que foi profissionalmente um equívoco do Dudu, porque ele perdeu praticamente esse período, não foi aproveitado pelo Abel, criou-se um clima ruim. Ele talvez poderia, já no processo de recuperação, estar sendo aproveitado no Cruzeiro e rendendo aquilo que ele tem potencial para render. E ele, melhor do que ninguém, conhece o Palmeiras. Será que ele acreditou que mesmo não estando muito bem de relacionamento com a presidente, o Abel iria utilizá-lo? Se ele pensou dessa forma, pensou errado, porque não foi isso que aconteceu. A gente discutiu, inclusive, no Mesa, que ele poderia, sim, ter sido melhor aproveitado. Mas ficou claro e evidente que, depois daquele episódio, ele era uma carta fora do baralho. Então... antes tarde do que nunca. O Dudu tem a sua história no Palmeiras, realmente ídolo do Palmeiras. Para onde ele for, se vai para o Cruzeiro, vai para outro clube, ele não vai deixar de ser ídolo do torcedor palmeirense. E vida que segue. Melhor para o Dudu, melhor para o Palmeiras. Olha, sabe o que eu penso, Garrafa? Penso que o Abel errou com o Dudu. O Palmeiras errou com o Dudu também, até porque, como o Silvestre disse, ele tem contrato até a final de 25, né? Então a gente está falando de uma rescisãozinha aí de 36 milhões. Mas vai pagar? Só de salário. O clube não vai pagar. Não, o salário do Dudu é 2,5. Ele tem um ano de contrato, faz a conta. Então, quer dizer, a Leila, para rescindir o contrato dele, tem que pagar a rescisão. Não, Rafa? Então, o Dudu tem muita bola para jogar ainda. Qualquer clube de São Paulo... Não, mas no caso, assim, então, pera um pouquinho. O Dudu vai rescindir com o Palmeiras? Não, não. A Leila vai rescindir com o só Dudu? Que o Silvestre deu uma informação. Mas não é ele que vai pro Cruzeiro? Bom, baseado no que o Silvestre falou... Não, dentro da lei, você está coberto de razão, Mira, está coberto de razão. Existe se o Palmeiras quisesse dispensar o Dudu, tem que fazer uma cena. Só que a rescisão está sendo amigável. As partes vão conversar, aí, olha... Eu abro mão disso e já te libero, eu não sei qual vai ser o acordo. Mas alguma coisa você tem que pagar pro Dudu, é claro. Você tem um ano de contrato ainda vigente, 2,5 por mês. Porque se o Palmeiras tem esse valor... Você não está falando de 5 milhões por mês. Se ele tem esse valor enorme até o final do contrato, o Dudu fala, faz o seguinte, me dá metade do contrato que eu vou embora. Ou me dá X do contrato que eu vou embora. Aí o presidente fala, X eu não te dou, mas te dou Y. 2,5 vezes 12 dá 30 milhões. Então, vai. Vamos falar em 30 milhões. Vamos supor que o Palmeiras fala, faz o seguinte, então pra gente encerrar aqui eu te dou 10. Você vai. Se ele aceitar, o Palmeiras deixa de gastar mais 20 milhões. E quanto ele vai ganhar lá? Não vai ganhar 2,5 milhões. Não, nenhum clube vai pagar por hoje não paga o que o Palmeiras paga. Exatamente. Mas o Cruzeiro não vai pagar pouco para ele. Foi aquela história que eu falei para você, Rafa. Mas é muito dinheiro. O Dudu estava... O Flamengo ia levar o Dudu. O Dudu estava no auge no Palmeiras. Bem no auge mesmo. Antes da contusão, etc, etc. E aí a Leila foi obrigada a pagar esse valor para o Dudu, porque o Flamengo ia pagar esse valor para o Dudu. O Dudu estava no auge dele, né? Por isso que a Leila renovou o contrato dele 2,5, só que ela se arrependeu, porque estourou a caixa. Eu acho que tudo acabou... Enfim, uma confusão isso daí. Não, mas o Abel errou com o Dudu. Eu acho que errou. Lógico que errou, poxa vida. Como você vai marginalizar um jogador como o Dudu? Exatamente. Um ídolo desse. Deveria ter aproveitado o melhor do Dudu esse ano e poderia ter feito... Né, principalmente nos jogos decisivos. Se peças na equipe titular não estavam rendendo o que se esperava. E mais ou menos igual o Tite errou com o Gabigol. Também. Guardadas as proporções. No Flamengo, porque deixou ele escanteado e quando ele entrou em campo ele começou a fazer um monte de gol. Exatamente. Essa gente que é goleador, que tem que jogar. Bom, quem também marcou presença na TV Gazeta foi o atacante Estevão. E claro que o astro do Verdão parou para conversar com o Silvestre. Vai daí, Silver. Sim, Michele, mas antes, só para arredondar, vou falar de uma forma bem simples. A questão do Dudu seria uma espécie de acordo, tá? Uma rescisão consensual. Pô, eu tenho ainda mais um ano, você teria que me pagar tanto. O Palmeiras deixou de ganhar também, porque eu acabei não indo pro Cruzeiro, porque teria ali um valor pro Palmeiras receber. Então, enfim, um acordo, né? Não me paga nada, me deixa embora, me paga uma parte. Eu não sei os números de lado a lado, mas seria um acordo pro Dudu seguir a vida dele, se for o caso.
Eu prefiro esperar um pouco, mas é a informação de momento que eu apurei nas últimas horas sobre o Dudu. Bom, rapaziada, você acompanhou aí mais um corte do Gazeta Esportiva falando muito sobre o Palmeiras, principalmente aí pelo troféu Mesa Redonda, né? Que aconteceu nessa segunda-feira. E falou muito, né, cara, sobre o Estevão e a saída do Estevão, né? Infelizmente, a gente, no ano que vem, vai se despedir do nosso craque, o craque do Campeonato Brasileiro. E é a grande verdade que vai fazer muita falta. Cara, felizmente, já foi, né? Já foi vendido, não tem mais o que fazer. E a respeito aí da bronca da Leila no vestiário após a derrota para o Fluminense. Bom, rapaziada, a gente já sabia que o Botafogo iria vencer o São Paulo. O São Paulo entregou o jogo, né? Aquele segundo gol do Botafogo, cara, ridículo o papel do goleiro do São Paulo. Mas a gente precisava fazer a nossa parte. Precisava ter vencido para encerrar o campeonato com a vitória, cara. Então o Palmeiras entrou em campo totalmente desalmado, sem vontade nenhuma e deixou uma visão muito ruim do time do Palmeiras nesse ano 2024, que se encerrou com essa derrota vergonhosa para o Fluminense. Cara, é vergonha perder para o Fluminense? Não, cara, não é vergonha. Vergonha de como eles se comportaram nesse jogo. Realmente faltou muito o time do Palmeiras jogar nesse jogo aí contra o Fluminense. Poxa, dentro de casa, a gente tinha torcida acreditando ainda. Já sabia que era difícil o São Paulo fazer a parte dele lá, mas a gente precisava desse resultado. Até para deixar uma resposta para a torcida. E não fomos o melhor, mas fomos o segundo melhor e apresentando um bom futebol. Só que a gente se despediu da torcida, cara, um papelão. Eu quero que você deixe nos comentários aí o que você achou do piti da Leila, né? Desse esporro, literalmente, da Leila no vestiário do Palmeiras após essa derrota para o Fluminense. Antes de mais nada, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.